E aí, nobres espectadores do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de quadrinhos italianos. Publicações da editora 85, que é uma editora nova e que vem financiando as suas publicações lá no Catarse. E depois ela também coloca esses produtos à venda. É uma iniciativa de uma galera que realmente gosta de quadrinhos, tenta produzir esses materiais aí para os fãs. Você percebe até pelo preço das publicações que não é algo que visa um lucro abusivo, um absurdo, nem nada do tipo. Então eu vou deixar todos os links na descrição para quem se interessar por essas publicações. Bom, vamos começar aqui com Diabolik, publicação que já chegou a sair no Brasil, não essas histórias que são inéditas, mas que na verdade tiveram poucas edições. Foi uma publicação que passou aqui muito rápido e agora a editora 85 está trazendo Diabolik novamente para o Brasil. São histórias inéditas nesse formato aqui, que é uma publicação de formato de bolso, que foi uma ideia da Angela Giussani, que é a criadora não só do Diabolik, como também da editora Astorina, lá no ano de 1962, onde ela teve uma ideia após observar a dificuldade das pessoas em lerem jornais nos transportes públicos, trens, ônibus. Ela falou, olha, acho que seria interessante lançar um quadrinho aí no formato pocket, né? Um menorzinho aí que caiba no seu bolso. Então esta é a ideia dessa publicação. E aqui nós temos um material que conta com capa cartonada, papel offset preto e branco, 480 páginas e, como eu disse, eu vou deixar o link na descrição. A parte editorial, não falo só do acabamento gráfico, que é bem bacana, é muito fera porque traz esses esclarecimentos que eu estou fazendo para vocês. E aqui nós temos uma publicação que é um sucesso lá na Itália. Para vocês terem uma ideia, existem 3 títulos mensais de Diabolik que vendem cerca de 1 milhão de exemplares todos os anos. Então realmente é um quadrinho de sucesso. E essa publicação ela tem um diferencial. O protagonista dela é um criminoso. E é aí que talvez esteja o encanto desse material, porque os autores eles precisam criar uma empatia entre o leitor e alguém que pode ser considerado como um vilão. Só que ele não é aquele vilão de todo maldoso. Ele obviamente tem o seu aspecto ali de mau caratismo, mas no final das contas os escritores eles tentam dar uma contornada para que o leitor simpatize ali com os atos desse vilão que na verdade, como eu disse, é o protagonista da história. O Diabolik ele é acompanhado da Evan Kent, ela que auxilia ele nas abordagens criminosas, nas missões aí para fazer grandes furtos. Ele invade casas, locais onde realmente existe uma segurança muito grande. É o homem dos 1000 disfarces, ele consegue colocar máscaras, se disfarçar de outras pessoas, mudar o tom de voz. Então, em cada uma dessas histórias, como eu disse, são 4 nesse volume, a gente vai acompanhar uma aventura do Diabolik acompanhado da sua fiel escudeira, que é a Eva Kent. Além disso, nós temos um investigador que é o Ginko, ele que consegue talvez chegar mais perto da genialidade do Diabolik. Então aqui nós temos aventuras que, como eu disse, o autor ele tenta dar aquela contornada, afinal estamos falando de um criminoso, e ele vai fazer algumas boas ações, ainda que o intuito principal dele seja ter uma vantagem financeira. Então, obviamente, ele invade uma casa em busca de diamantes, e são histórias bem escritas que deixam o leitor com uma expectativa, com um suspense sobre como a história vai se resolver. Um ponto negativo é que essa genialidade do Diabolik era um pouco exagerada. Por exemplo, durante a história é comentado que existe uma casa de uma senhora que é muito difícil de ser invadida. Por exemplo, só de você pisar no solo, se você pesar mais de 40 quilos, vai acionar o alarme, e o Diabolik simplesmente sabe de tudo isso. Como? Né? Ele não teve acesso à planta da casa ou a esse segredo de segurança, mas a história acaba se desenvolvendo como o Diabolik soubesse de tudo o que acontece, principalmente quando ele vai fazer uma missão criminosa. Mas isso daí é um detalhe que você pode eventualmente simplesmente ignorar pelo bem, né, da narrativa aí dessa publicação. É importante frisar também que a arte ela conta com
É importante também frisar que trata-se de uma publicação. É importante frisar que essa publicação que sai desde lá de 1962 na Itália, cada ano ela é zerada. Então você tem lá o ano, sei lá, 30, né? E janeiro, toda vez essa edição ela é zerada e se reinicia do número 1. Então aqui, por exemplo, nós temos a Diabolic número 1 do ano 54. São publicações de janeiro de 2015 até, no caso, abril de 2015. Em relação à arte da publicação, é bem interessante que existem poucos quadros por página. Geralmente são de 2 a 3 quadros, até para você não perder um pouco do aspecto artístico. Como trata-se de uma publicação menor, o autor ele acaba optando, né, por fazer menos quadros por páginas. Então isso acaba fazendo com que a leitura fique até mais fluida. Você consegue ler esse material aqui sem precisar ficar penando, né, se enroscando em muitos textos e muitos quadros. Então realmente traz uma leitura mais ágil para esse material. Em suma, galera, que nota que eu dou para Diabolic? Eu dou uma nota entre 8 e 8,5. Fica a dica para vocês, material que eu achei bem interessante, e quem quer fugir dessas publicações aí tradicionais de super-heróis e quer ver um vilão como protagonista, acredito que Diabolic vai ser para você. O próximo material é Dhampir Volume 1, publicação que tem um ótimo acabamento gráfico, tá realmente bem bonitona essa publicação, com verniz na capa, conta com capa cartonada, orelhinhas, papel offset preto e branco, 386 páginas, e como eu disse, eu vou deixar o link na descrição para quem se interessar por esse material. O trabalho editorial, mais uma vez, merece elogios por parte da Editora 85, porque na introdução colocam textos que vêm acrescentar na hora da leitura, colocando ali elementos relacionados à criação do personagem, como foi o desenvolvimento dessa série. Então isso realmente ajuda o leitor para compreender do que se trata realmente essa publicação. É preciso fazer um parênteses, visto que eu já resenhei Dhampir Volume 4 aqui no canal Central HQs, aliás, publicação que eu gostei bastante, e essa daqui eu gostei mais ainda. Bom, a Editora 85 lançou o volume 4 exatamente porque foi o ponto onde a Editora Mitos parou. Então, ela lançou esse volume 4 com histórias inéditas e prometeu lançar desde a primeira edição. Então nós vamos ter o volume 1, que já foi lançado, o volume 2, o volume 3, que são histórias que já saíram no Brasil pela Editora Mitos. Bom, é uma publicação que conta com roteiros do Bozelli e Colombo e a arte do Manjo. Depois muda o artista, passa para o Lucas Rossi, mas são artistas com uma arte realmente muito semelhante, então você não percebe essa mudança no traço. Bom, mas do que se trata Dhampir? Você esqueça aquela visão tradicional dos vampiros que simplesmente morrem com água benta, com crucifixos ou qualquer coisa do tipo. Aqui nós temos uma mitologia própria na série Dhampir. Então nós temos, vamos dizer assim, um alto escalão que são os Mestres da Noite, que são aqueles vampiros mais poderosos, que têm força, agilidade, velocidade, resistência muito maior do que os vampiros comuns. Eles são os únicos que são capazes de criar vampiros. Então se eles mordem uma pessoa e resolvem não matá-la, eles vão criar ali o seu rebanho com diversos vampiros. Já esses vampiros que são de uma casta mais baixa, eles não são capazes de morder uma pessoa e aí trazê-la para o rebanho. Eles não têm essa capacidade de transformação de outras pessoas. Então os Mestres da Noite são os pica da galáxia. E Dhampir é um nome que se dá para o filho de um Mestre da Noite com uma humana. Não é de um vampiro com uma humana, porque eles não são capazes de procriar. Então é somente os Mestres da Noite com uma humana. E aí que nós chegamos no Harlan, que é o protagonista e um Dhampir. Mas conforme a história vai demonstrando, já no seu início, ele não sabe disso. Ainda que tenham aspectos da sua infância mostrados através de flashback, que mostra a galera falando que ele era filho de uma bruxa, que ele tinha o sangue amaldiçoado e tal. Ele cresceu com aquilo, mas ele pratica uma espécie de charlatanismo. Ele tem o seu parceiro e se diz um caçador de vampiros. Sabe aquela coisa de envolvimento com o sobrenatural? Deixa que eu resolvo. Ele ganha dinheiro através disso, mas nem ele acredita exatamente na existência de vampiros e qualquer coisa do tipo. Eles vivem num ambiente ali onde está tendo uma guerra civil muito violenta, e é aí que nós vemos diversos vampiros
vampiros simplesmente matando soldados. O Dhampir descobre que na verdade o Harlan descobre que na verdade é um Dhampir e que seu sangue é a única coisa capaz de matar os vampiros e principalmente os Mestres da Noite. Então ele é um ser muito temido por essa raça de vampiros e também dos Mestres da Noite. Essa é uma publicação que traz cerca de 4 histórias onde nós somos apresentados a alguns dos Mestres da Noite. E aí, depois do Dhampir descobrir que ele realmente tem essa capacidade e algumas coisas mais que acontecem com ele, inclusive descobrindo que o pai se trata também de um Mestre da Noite, ele passa a caçá-los. E as histórias são muito bem desenvolvidas, personagens cativantes que aparecem. Por exemplo, nós temos a Tesla, que é uma vampira renegada que acaba auxiliando o Dhampir na sua caça, além de um outro soldado, o Kurjak, que era um líder e acabou ali se envolvendo em situações que deixam ele constrangido, uma questão moral que ele não aceita. Os soldados na guerra realmente passam dos limites, então é uma história que tem bastante violência, o tom de humor é um pouco mais irônico e mais leve, muita ação, é uma história mais sombria, com vampiros aparecendo, e não chega a ser uma história previsível, é isso que é interessante. E a arte dessa publicação é um show, tanto na narrativa, como também no design dos personagens, expressões, as cenas de violência, é tudo muito bem feito e traz um aspecto mais realista para o leitor, porque você realmente, ainda que tenha uma história envolvendo o sobrenatural, você não tem pessoas uniformizadas, uniformes coloridos, então ele tenta trazer algo mais próximo aí do leitor dessa publicação. Então, galera, nós temos aqui um material que realmente é muito bom. Quem gosta de histórias aí de suspense / terror, com um desenvolvimento bem bacana do Harlan, porque ele vai descobrindo aspectos da vida e dos seus poderes como Dhampir, ainda que ele não seja um super-herói ou qualquer coisa do tipo, realmente é um personagem um tanto enigmático que você vai descobrindo essas coisas junto com ele. É um material que eu particularmente gostei bastante. Dou uma nota entre 8,5 e nota 9. Sem dúvida nenhuma é uma publicação de muita qualidade e que vale a pena você ter na sua estante. Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!